Duas adolescentes no auge da vida se divertindo numa festa, mas que nunca voltaram para casa. As jovens foram assassinadas. Um crime que aconteceu há 20 anos, mas que até hoje não tem culpados. E não foi por falta de investigação. Os assassinatos de Senhambi, como ficou conhecido o caso, passaram por 3 inquéritos policiais. Os 2 homens apontados como principais suspeitos foram presos, mas no tribunal, os jurados decidiram pela absolvição. Uma história sem solução. Um lugar paradisíaco. Ponto de jovens da alta sociedade de Pernambuco. 2 adolescentes numa festa, que aparecem mortas, com sinais de violência sexual. Um crime que provoca disputa de versões. Os irmãos, motoristas de condução, apontados como responsáveis pelo assassinato das meninas, absolvidos em júri popular. O duplo assassinato, conhecido como crime de Serrambi, completa 20 anos. Um caso inédito de 3 inquéritos policiais que não conseguiram convencer o júri popular sobre a real autoria da morte brutal das 2 garotas de 16 anos, Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão. Não há, no exauto, até o momento da elaboração do presente parecer, nenhuma prova material, nem nenhuma prova pericial, com base nas quais seja possível imputar, em grau de certeza técnica, a autoria da morte de MED e TGM. Maio de 2003. Tarsila e Maria Eduarda Dourado, adolescentes de classe média alta, foram passar um fim de semana na casa de amigos, em Serrambi. Na sexta-feira, dia 2 de maio, elas participaram de uma festa na casa de amigos. No sábado, dia 3, saíram de lancha para um passeio até o Pontal de Maracaípe, que fica na região conhecida como Porto de Galinhas. Ao chegarem, de acordo com os autos do processo, os jovens marcaram um horário para o retorno para casa. As 2 adolescentes decidiram caminhar pela praia. Elas teriam um horário para voltar, em razão da maré, né? do fluxo da maré. E elas não voltaram, a lancha retornou. No percurso pela faixa de areia, as 2 foram fotografadas por acaso pela câmera de um turista. A imagem ajudou a polícia nas investigações. Quando elas voltaram ao ponto de encontro, Tarsila e Maria Eduarda viram que a lancha havia partido e que elas tinham ficado para trás. Quase 2 horas depois, as jovens ligaram de um telefone público para que alguém fosse buscá-las. Segundo relatos, as meninas decidiram pedir carona até Serrambi. Testemunhas disseram à polícia terem visto as garotas entrando numa Kombi no início da noite. E esse garçom viu as 2 e advertiu, disse, olha, não vá pegar condição aqui não, que aqui é meio perigoso. Elas estavam com roupa de praia, né? Dava para ver pela aparência. O desaparecimento das meninas foi investigado no primeiro momento como um sequestro. As 2 eram de famílias ricas. Uma delas, sobrinha de usineiros. Mas não houve nenhum tipo de contato. Ficou meio que óbvio que não seria um sequestro. Por serem meninas da alta sociedade, houve pressão para que as investigações avançassem rapidamente. Uma força-tarefa se formou para ajudar a polícia a procurar as adolescentes. 10 dias depois, os corpos foram achados em avançado estado de decomposição pelo pai de Tarsila. Ele saiu de moto com amigos trilheiros pelos canaviais da região. Os últimos momentos dela foram dentro daquela Kombi. Foram levadas para um matagal, né? Abusadas sexualmente e, lamentavelmente, foi tirada a vida delas. A perícia concluiu que as jovens foram estupradas e executadas a tiros. Investigadores levantaram informações na área onde as meninas usaram o orelhão. A Kombi se destacava das outras porque tinha os para-choques pintados de verde e o cano de escape que estava aberto e fazia aquela zoada característica do motor, não é, mais barulhento. As características do veículo levaram a polícia aos irmãos Marcelo e Valfrido Lira. Eles tiveram a prisão temporária decretada. Quando a polícia começou a fechar o cerco em cima deles, eles tiraram a Kombi daqui, fugiram e levaram para uma cidade do interior aqui, de
depois de Caruaru, Cachoeirinha, e lá tentaram descaracterizar a Kombi. Em dezembro de 2003, a polícia pediu ao Ministério Público a prisão preventiva dos irmãos Lira e que eles se tornassem réus. Houve alguns erros e equívocos no início por parte da Polícia Civil, o primeiro inquérito do GOI, no sentido até de tentar evitar que algumas pessoas fossem ouvidas pessoalmente na delegacia, foram ouvir algumas pessoas em casa, porque não isolou devidamente a cena do crime. Então houve esses equívocos no primeiro inquérito, que fragilizou. A Polícia Federal entrou no caso e um terceiro inquérito foi realizado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Pernambuco. Todos foram ouvidos, foram feitas várias diligências com pedido judicial, de interceptações, de busca e apreensão, de realização de perícias. E, ao final, a gente concluiu, de igual forma, com o posicionamento tanto da Polícia Federal quanto do GOI, trazendo à cena novos fatos que, à época, não tinham sido tão investigados. O óculos de sol de Tarsila Guzmão. O delegado descobriu que os óculos usados por Tarsila na foto registrada na praia horas antes de ser assassinada foram encontrados com uma amante de Valfrido Lira. Uma gravação em 2003, a partir de uma interceptação da polícia, teria captado o momento em que o combeiro pede ao filho para se desfazer dos óculos. Você viu esse óculos no cofre do carro de Marcelo ou de Valfrido? Eu vi no carro de Valfrido. Valfrido. Você viu esse óculos antes dele ser preso? Se confirma isso? Foi. Ela afirma que teve na sua presença o óculos de Tarsila Guzmão. A gente tem a interceptação, que é outra prova, onde lá um dos combeiros, aquele que tinha esse óculos, pede para que o filho e a esposa dele dessem fim ao óculos. E ele une os combeiros ao local e às vítimas. Além dos óculos, outros indícios apontavam para os irmãos Lira. Dentro da Kombi e no local onde os corpos foram jogados, havia papel de balas compradas pelas garotas antes de entrarem na condução. Também foi encontrado um aparelho de barba do motorista que pode ter sido arrastado junto com os corpos para fora do veículo. O local onde essas balinhas, não é balinha, eram os papéis de bombom, de confeito, que foram encontrados, era numa vala que depois de, 10, 12 dias depois que elas foram encontradas, não tinha como ficar aquilo ali ainda, né? Ou seja, isso é uma prova muito frágil. E alguém colocou aquele barbeador ali. Por quê? Porque, de fato, existia barbeador na Kombi, e aí era uma forma de fazer uma conexão entre um fato e outro. Só que eram de lotes diferentes. Marcelo Lira, que dirigia a Kombi, mora em Ipojuca. Ele diz que foi torturado pela polícia para confessar o crime e que as provas encontradas na Kombi foram plantadas. Foram para o local do crime, certo? Deixaram o carro embaixo, subiram e lá em cima, com certeza, eles colocaram os papel de bombom que eles encontraram dentro da minha Kombi, papel de bombom, um barbeador que eu tinha tirado a barba no sábado, tenho lembrança, e uma corda de nylon. E colocaram no lugar do crime. Eles queriam me incriminar com isso aí. Foram 5 anos de investigações e também de trocas de acusações dos delegados e promotores contra o promotor de justiça de Ipojuca, Miguel Salles, que já morreu. Salles defendeu a tese de que os combeiros seriam bodes expiatórios para um crime envolvendo pessoas ricas. Tudo que era apurado pela polícia e que ele, como promotor, tinha conhecimento, ele levava isso para a defesa, não é, dos combeiros e para os próprios combeiros. Então, veja que prejuízo enorme isso chega. Marcelo e Valfrido Lira permaneceram presos por 2 anos, até o julgamento. Em agosto de 2008, mais de 5 anos depois do assassinato de Tarsila e Maria Eduarda, os irmãos Lira foram a julgamento aqui no Fórum de Ipojuca. O tribunal do júri durou 5 dias, mas numa reviravolta, a principal testemunha do caso mudou o depoimento. Ao final do julgamento, 3 jurados votaram pela condenação de Valfrido e Marcelo. 4 jurados votaram pela absolvição. E os irmãos Lira estavam livres. Eu posso lhe afirmar categoricamente, com base na ciência, com base em todas as perícias,
com base nas provas que foram carreadas aos autos, que não foram os irmãos Marcelo e Valfredo Lira. Agora, em relação a quem cometeu esse duplo homicídio, não cabe a mim dizer. Caberia, no caso, a polícia e o Ministério Público ter feito uma investigação mais acurada para chegar aos verdadeiros culpados. O advogado Bruno Lacerda, contratado pelos pais de Tarsila Guzmão, entrou com recurso especial pedindo a anulação do júri na segunda instância do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E só faltou o FBI investigar esse caso, porque isso foi investigado inicialmente pelo GOI, pelo Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Pernambuco, posteriormente pela Polícia Federal. Por fim, né, o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, investigou. Todos os inquéritos concluíram no mesmo sentido, da responsabilização dos acusados. Em março de 2015, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negaram por unanimidade o recurso especial. 3 anos depois, o Superior Tribunal de Justiça manteve o resultado do júri popular. Os combeiros foram declarados definitivamente inocentes. O caso foi encerrado. A juíza do caso afirma que a decisão do júri é soberana, mas concorda que o crime de Serrambi terminou em impunidade. Houve o esforço, né, do aparelho estatal, né, no cumprimento, né, de tudo que foi exigido à época, né, pelo então promotor de justiça. Foram feitos 3 inquéritos policiais, coisa que é total, não eu vou dizer, extraordinário. Mas, no entanto, terminou em impunidade. Sim.